A experiência número 6 foi desafiante dar o nome a ela, né? A essa experiência número 6, né? Porque eu fiquei pensando, como que, né, eu vou deixar um título aqui, né? E aí eu coloquei aqui, seja líder em projetos exemplares. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho nisso aí, né? Mas eu gostaria de deixar uma figura aqui muito interessante. Isso aqui é uma montanha, isso aqui é o líder, isso aqui é a operação, a empresa, o contexto, o tempo. Então, a provocação aqui é: faça o exercício de subir a montanha e olhar de lá tudo que está acontecendo aqui e como isso pode ser transformado. Então, o líder é aquele cara que tem essa capacidade. Isso só é possível de ser empregado se caso você tenha um propósito ou uma firmeza de produzir projetos exemplares. Aí eu diria que um líder, né, na prática, um líder que queira conduzir projetos exemplares, ele tem obrigação, e a palavra é forte mesmo, é obrigação de deixar legados, que é outra palavra forte. Mas que tipo de legado? Legados sociais, legados empresariais, legados pessoais, né? E esse tipo de projeto são os projetos que mudam o patamar da empresa, que elevam, que diferenciam. E toda essa fala pode te levar ou te induzir a pensar que na prática são projetos complexos, grandiosos e etc. E não é assim sempre, né? Muitas das vezes, projetos exemplares são simples, são inusitados, né? Facilitam a nossa vida. Então, algumas vezes eu fico vendo, né, exemplos simples, né? A gente entra no shopping hoje, né, e tem lá a luzinha vermelha, verde e azul. A verde significando a vaga, né? E aí, você circula menos, você acessa as lojas mais rápido, né? Você tem um giro muito mais inteligente, um fluxo interno muito mais controlado. Então, quer dizer, 3 lampadinhas mudaram toda a organização, um layout, uma codificação de vagas com um preço extremamente baixo, né? Outra coisa que me chama muita atenção, né, nessa época aí de pandemia, eu fui a um sacolão, coisa que eu muito pouco faço. E aí o cara transforma o plástico do sacolão, aquele que você puxa, né, em uma sacola direta. Então, quando eu puxei aquilo e vi que era uma sacola, eu falei assim: nossa senhora, esse cara realmente é muito inteligente, porque ele eliminou na cadeia plástico, fez uma solução super sustentável, eliminou o processo de embalagem no caixa. E aí a gente fica pensando, né, como esses projetos exemplares, e aí eu não estou falando muito dos projetos sociais, que aí entra numa outra seara, né, que não é uma seara que eu quero cobrir aqui nesse momento, né, mas é muito interessante isso, né? Então hoje você tem outros que são mais sofisticados, outros projetos exemplares sofisticados, né, que são os aplicativos que estão na vida nossa aí, né, que nos geram interatividade, né, evitam perda de tempo com deslocamento e etc, né? Então vamos pegar aqui o exemplo dos bancos, né? Todo mundo hoje tem os aplicativos dos seus bancos e dali você faz tudo, né? Então, quer dizer, o banco te pôs para trabalhar gratuitamente para ele e você está feliz por isso. Você está completamente feliz por isso, né?
Então, esse é um projeto exemplar, né? Outra coisa que também, né, eu vejo como provocação é aquela questão da coragem, né? Da busca do conhecimento, do exemplo, né? E aqui a gente brasileiro se subestima muito, buscando exemplos lá fora, né? E trazendo para cá apenas as dificuldades e não a viabilidade desses projetos, né? E nós temos um legado muito interessante que a gente deixou aqui, né, há 15 anos atrás, juntamente com o executivo da Vale, o Vanderlei, que está aí no vídeo, junto com a gente, né? Nós fizemos a primeira operação FORP Yellow, para quem não é da logística, né? Que é um operador, o 4PL é acima da terceirização, a gente cuidou da cadeia toda do cliente, né? Era um modelo que só via nos Estados Unidos, isso foi a primeira implantação aqui no Brasil. Como uma mais moderna também, que você vai ver aí, nós transformamos a VLI, que é uma empresa ferroviária, numa empresa multimodal, né? Em todos os seus processos, em todas as suas nuances e legislação e etc, né? Então, essa busca ela é muito importante, né? Então, participe de projetos exemplares, do simples, como eu citei, até os últimos. O impossível, gente, ficou para ontem. Não existe mais o impossível. O impossível ficou para ontem. Vai lá, sobe na montanha, organize-se, descontamine-se e desça da montanha e faça a diferença. Vai lá, desce da montanha e faça a diferença. Aqui, para quem assistiu até o momento, esse canal, né? São 6 experiências. Também vou deixar para vocês alguns indicadores que eu criei, né? Então, eu criei o BNC e o TBC. E vocês vão estar entendendo, além do que é o TBC e o BNC, que são indicadores de performance, acessando o link e recebendo esse material para que vocês analisem e também possam interagir comigo. Um outro conceito muito interessante que também eu quero disponibilizar para vocês, esse já não fui eu que fiz, é o conceito de KRI com KPI, né? E esse conceito de KRI, ele é extremamente, na minha visão, superior ao de KPI. Por isso também vou deixar no link uma diferenciação entre esses dois tipos de KPIs e KRI, esses dois tipos de indicadores, ok? Muito obrigado e, novamente, sou muito grato a vocês. Ele era diretor comercial de uma grande transportadora do Brasil e eu era o executivo da Vale. Tivemos uma iniciativa, uma oportunidade junto a um cliente bastante significativo no Brasil, na indústria cimenteira, e nós elaboramos, desenvolvemos, definimos estratégia, implantamos e operamos uma quarteirização logística no Brasil. Quer dizer, 15 anos atrás era uma coisa bastante difícil de alguém propor a fazer esse tipo de movimento, né, e ainda mais ser bem sucedido nesse movimento. O Anderson, nós nos conhecemos em 1998, fui contratado por ele para participar de um mega projeto a nível Brasil. Foi minha primeira experiência profissional. Nesses 25 anos da Suprema, nós estamos fazendo esse mês, eu lembrei de algumas histórias. E dentro dessas histórias, tem um amigo que eu fiquei conhecendo em 2004. Eu tive a oportunidade de pegar uma carona com esse sujeito para ir para Lavras, né? E ele veio me contando algumas histórias, né, que até hoje me marca muito, depois de quase 16 anos. A gente começou a interagir em 2017, num grande projeto, numa empresa de logística, onde até então a gente navegava num ambiente desconhecido, mas sabia dos grandes impactos que o modal rodoviário
tinha nessa empresa. Vivência em empresas de grande renome e em ter convivido também, em ter gerenciado e ter estado em cargos de grande gestão. Então, a grata surpresa foi ter fato o Anderson ter trazido muita informação, muito conhecimento de como esse mercado trabalha, custos, modus operandi e contatos.